violação dos direitos humanos, tráfico de pessoas, corrupção, fluxo migratório, cidadania, questões de gênero, minorias. Esses e outros assuntos tratados aqui no Direitos Humanos e Democracia, série de entrevistas especiais em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 30 anos da Constituição Federal Brasileira. Direitos Humanos e Democracia, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. Olá, eu sou Newton César e a partir dessa semana você acompanha Direitos Humanos e Democracia, série especial em comemoração aos 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e dos 30 anos da Constituição Federal Brasileira, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão. A criação das Nações Unidas em 1945 viabilizou fórum ideal para o desenvolvimento e a adoção dos instrumentos internacionais de direito. Em 1948, a ONU aprovou a criação da Declaração Universal dos Direitos Humanos e em 1966 foram criados mais dois documentos: o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional sobre os Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Para falar sobre o assunto, abrimos esta série de entrevistas com a professora doutora Mônica Tereza Souza. Ela é do Departamento de Direito da Universidade Federal do Maranhão e especialista em Direito Internacional. Professora, é um prazer tê-la aqui no nosso essa série tão importante para que os nossos ouvintes conheçam um pouco sobre a declaração e também sobre nossa Constituição brasileira. Eu agradeço o convite e fico muito honrada em participar desse momento e dessa série. Professora Mônica, para começar essa nossa conversa, falar um pouco para os nossos ouvintes o que são os direitos humanos, para que a pessoa que está em casa entenda um pouco melhor, já que há também tanta polêmica, né, no dia a dia e no cotidiano das pessoas, sempre debatendo esse tema. Bom, os direitos humanos são uma categoria de direitos inerentes a toda e qualquer pessoa, independente de onde ela viva, quantos anos ela tenha, que cor ela seja, qual é o seu sexo, sua orientação sexual, enfim. São um mínimo de direitos garantidos ao ser humano pelo simples fato dele ser pessoa. Então, é o direito à sua integridade física, respeito à sua liberdade de expressão, à vida, à sua orientação sexual. A gente costuma dizer que os direitos humanos apareceram com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas, na verdade, tem uma origem um pouco mais antiga, se a gente for falar da doutrina do direito, por exemplo. Mas o marco mesmo, assim, desse reconhecimento internacional, dessa parcela mínima de proteção que o indivíduo deve ter, é esse que você citou, que agora faz 70 anos, é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, onde estão expressos boa parte desses direitos que hoje a gente costuma classificar como direitos relacionados à dignidade humana, principalmente. Agora, professora, a gente percebe que há, em muitos momentos, uma má vontade de compreender toda essa relação, da importância de se zelar pelos direitos humanos das pessoas. Pois é, isso é um lamentável equívoco, porque aqueles que ficam dizendo que direitos humanos são só para bandidos, direitos humanos não são para as vítimas, não reconhecem a essência do que são os direitos humanos, que é, como eu te falei, e como eu falei aos ouvintes, é um mínimo de integridade a qualquer pessoa. Então, não interessa se você está detido em uma cela de prisão ou se você está caminhando por um parque. A sua integridade física, ela deve ser respeitada, até mesmo por uma questão de segurança a terceiros. Então, esse discurso, ele deve ser, se não esquecido, pelo menos não sempre dito dessa forma, como se direitos humanos fosse uma categoria de direitos que só protege aquele que comete um fato criminoso e que é detido e precisa ser tratado com humanidade. Sim, essa pessoa precisa ser tratada com humanidade, ela deve ser detida, inclusive para a proteção da sociedade, mas isso não dá a ninguém o direito de tirar-lhe a vida, por exemplo, ou de dizer que só a ela são garantidos esses direitos. Acho que a definição de direitos humanos significa dizer que não interessa quem você seja, né? Onde você mora e o que você é, mas a você, por ser pessoa, deve ser garantida a sua integridade e a sua dignidade.
E a ação para garantir os direitos humanos são em várias esferas, né? Tem a questão do menor, tem a questão da mulher. Queria que você falasse um pouquinho também, porque são vários cenários onde é importante zelar por esse direito. O ideal seria, Newton, que a gente não tivesse tantas diferenciações, né? Que o indivíduo fosse respeitado na sua essência, seja ele adulto, seja criança, seja homem, seja mulher, mas que não houvesse necessidade desse tratamento diferenciado. Mas, infelizmente, há uma categoria muito vulnerável de parte da população, como, por exemplo, as comunidades tradicionais aqui no Brasil, principalmente as comunidades quilombolas e indígenas, as mulheres, as crianças, as pessoas com necessidades especiais. Por muito tempo se negou direitos a essas comunidades e a essas pessoas, e principalmente da metade do século XX para cá, nós estamos vendo ascender, né, a possibilidade de inserção dessas pessoas e de garantia de direitos dessas pessoas, principalmente a partir de documentos internacionais. Então, hoje, quando a gente fala nesse tratamento diferenciado, por exemplo, para a criança e a adolescência, é porque essa parcela da população, durante muito tempo, viveu à margem de todo e qualquer direito. A mulher, até determinado tempo, e na modernidade já ela não podia sequer votar. Então, é preciso que Isso é um direito? Pois é um direito político. Simples, exato, né? É a sua afirmação como cidadã. Então, é preciso garantir o exercício desses direitos. Daí, essa preocupação da comunidade internacional, principalmente, em especificar parcelas de proteção a essas categorias. Por isso que a gente vê a Convenção de Belém, a Convenção Internacional de Belém, que ampara os direitos da mulher, a Convenção para a Proteção da Criança e Adolescência, a Convenção para a Proteção de Portadores de Necessidades Especiais. Por quê? Porque essas pessoas precisam ter seus direitos assegurados, e até um tempo atrás elas sequer eram visíveis. Na própria comunicação, né? Elas sequer apareciam. Então é preciso dar vez e voz a essas pessoas. Então eu penso que esses instrumentos, eles tendem a fazer isso. A própria comunicação também é abraçada pelos direitos humanos, né? Do ponto de vista para que as pessoas possam ter o direito de ouvir, de ler, de assistir, de escrever, que também em muitos países é negado esse direito da democratização da comunicação. A liberdade de expressão hoje, acho que é o direito mais importante e também polêmico, porque você tem que saber até onde você pode ir, né? Ela não lhe dá um salvo-conduto para você sair dizendo barbaridades ou incitando o ódio e a violência. Então é preciso tomar um certo cuidado com isso também. Ao mesmo tempo que resgatar essas possibilidades de emancipação que você falou são importantes. Dar às pessoas o direito de ler, de conhecer, de ouvir, de saber o que acontece ao seu redor, ao simples acesso à internet, que em muitos países ainda é limitado, não deixa de ser uma limitação a um direito seu, que é o direito de acesso à informação, que anda junto com o direito da liberdade de expressão. Então, a garantia desse direito é fundamental, inclusive para o autoconhecimento, né, para você fazer as suas escolhas e para você saber, por exemplo, qual posicionamento político que você vai tomar. Como é que você pode fazer uma escolha política se você não conhece as opções? E você só pode conhecer as opções se elas lhe forem oferecidas. Professora Mônica, baseado nessa nossa conversa, que eu gostaria de saber as características mais importantes da declaração que assegura as liberdades fundamentais e a dignidade humana. Bom, principalmente a ideia da universalidade, onde quer que você esteja, há um mínimo de direitos que lhe deve ser protegido, que lhe deve ser garantido, e também a indisponibilidade, que é você não abrir mão de seus direitos, não fazer dos seus direitos uma moeda de troca e nem dispensar o exercício e a garantia desses direitos. Então, essas duas ideias, né, da indisponibilidade e da universalidade, elas marcam muito a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tanto é que a gente fala em Declaração Universal, né, porque cobriria toda a extensão do globo
sem distinção cultural, geográfica, linguística. E a gente continua com o primeiro programa da série Direitos Humanos e Democracia, recebendo hoje a professora doutora Mônica Souza, especialista em proteção internacional dos direitos humanos. Bem, para você que está em casa entender um pouco mais sobre o que nós estamos falando, os tratados de cooperação da ONU inclui a Convenção para a Prevenção e a Repressão do Crime de Genocídio, a Convenção sobre a Eliminação de todas as formas de discriminação racial e formas de discriminação contra as mulheres, a Convenção sobre os Direitos da Criança e sobre os direitos das pessoas com deficiência. Professora, o Brasil, como um dos países membros, apresenta ao longo desses 70 anos algum avanço na proteção das garantias individuais de direitos? Qual o mais significativo na sua avaliação, né? Em resumo, é saber se o Brasil está fazendo o seu papel. O Brasil já veio de muito pior, né? Nós vivemos um período terrível de restrição das liberdades individuais durante a ditadura, durante o regime militar, e nós avançamos muito de lá até aqui. É claro, ainda há muito por fazer. Certamente, por exemplo, uma categoria que eu vejo extremamente vulnerável no Brasil é a da infância e adolescência. Lamentavelmente, a gente vê aumentarem os números de violência física e sexual contra a infância e a adolescência. Mas de muito pior a gente já veio, eu costumo dizer isso. Por quê? Até mesmo pelos canais de comunicação, pelas possibilidades de denúncia, pela proteção internacional, pela repercussão internacional que essas violações causam, o Brasil tem tomado um certo cuidado e tem se voltado um pouco mais à proteção dessas categorias. Por isso, aí é que eu lhe pergunto, professora, né? A gente fez um programa aqui falando sobre a questão da abolição da escravatura, já fizemos programas sobre a questão de gênero, né? Sobre as mulheres. Muitos dados, assim, me preocuparam durante esses programas que eu apresentei, mas está ligado também justamente essa liberdade de imprensa, onde os dados, né? Eu queria ouvir a sua opinião, porque eu acho que é importante o ouvinte entender, para também não ficar, poxa, o Brasil é o fim do mundo. Não, de repente pode ser exatamente porque existe pesquisas, dados, preocupação, a notícia chega nas comunidades e aos pouquinhos o Brasil deve diminuir isso. Eu não sei se diminuir, é claro que a gente espera que isso aconteça, mas a exposição do Estado brasileiro à comunidade internacional de como ele trata a questão dos direitos humanos e dessas violações é muito importante. E eu vou te dar um exemplo local. O Brasil foi levado à Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu acho que você deve lembrar desse caso, por uma questão extremamente triste que aconteceu no Maranhão, que é o caso dos meninos emasculados, né, de uma violência absurda. Lembro. Contra a infância e a adolescência. E aquilo repercutiu à época de uma maneira significativa. E muitas políticas públicas se voltaram à proteção da infância e adolescência. Então, significa dizer que acabou essa situação de violação? Não, não acabou. Mas os canais de denúncia, eles são mais explícitos. A possibilidade de levar essas situações ao conhecimento da justiça se tornou mais facilitada. A comunidade teve uma resposta melhor do Estado daquilo que antigamente, talvez há 30 anos atrás, ficasse em silêncio, ninguém falasse nada e talvez essa pessoa que cometeu os crimes não fosse sequer julgada, mas houve uma busca pelas indenizações, houve uma busca pela reparação e tudo isso só foi possível graças à repercussão desse crime, desse fato. E essa repercussão só é possível pela liberdade de expressão, pelo alcance dos meios de comunicação. A 18ª edição do Relatório de Direitos Humanos no Brasil apresentou diversas violações em 2017, entre elas as mudanças na legislação trabalhista e no sistema previdenciário, o aumento das mortes por conflitos agrários, os massacres ocorridos em presídios do país, mortes de pessoas LGBT e a restrição do investimento público em áreas sociais. Professor, eu lhe pergunto, esse cenário que o Brasil está vivendo, particularmente, às vezes, falo que existe uma cultura do ódio em certos momentos quando você se expressa. E aí eu quero lhe perguntar, considerando esses dados, como o Estado tem trabalhado para garantir a efetividade dos acordos internacionais?
Porque o mundo olha para o Brasil nesse momento. O mundo olha para o Brasil e o Brasil tem uma péssima fama, que é a de... Uma péssima, de só assinar os acordos e pouco fazer para que eles sejam postos em prática e para que eles sejam efetivados. De fato, isso acontece em algumas vezes, porque nós não vivemos num paraíso, né? Nós, infelizmente, temos que lidar com a impunidade, com a violação sistemática de alguns direitos. Mas é também importante ressaltar os avanços que foram feitos nesse sentido, inclusive a partir das determinações internacionais. E eu acho que o mais significativo deles, embora ainda não seja a situação ideal, mas é um avanço, é a questão da Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha, que coíbe ou que tenta coibir a violência contra a mulher, principalmente a violência doméstica, ela se dá a partir de um processo de internacionalização dessa postura do Brasil, né? Então, a Maria da Penha levou o caso dela a uma Corte de Direitos Humanos, a Comissão, na verdade, Interamericana de Direitos Humanos, e como uma das obrigações que a Comissão determinou para o Estado brasileiro era rever a política pública de combate à violência doméstica, que acabou por chegar na Lei Maria da Penha. Então, em alguns momentos, o Brasil, eu vou usar uma expressão popular, patina com relação ao cumprimento dos acordos internacionais, é fato, mas em outros momentos dá passos importantes, depende muito da vontade do Legislativo e do Executivo, nesse caso especificamente, mas dá passos importantes e que podem sim tornar mais efetivos e mais próximos da população os direitos humanos. É sempre bom ressaltar, Newton, que também isso não é um papel só das instituições políticas, sabe? É um papel da própria sociedade. A sociedade precisa se enxergar, se organizar, denunciar, fazer uso da sua voz. Isso é muito importante. A sociedade brasileira, ela ainda é um pouco desorganizada nesse sentido. Então, estabelecer esse senso de coletividade para a proteção é fundamental. De acordo com o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias, o Infopem, o Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com 726 mil presos, sendo que a capacidade do sistema prisional em junho de 2016 era mais de 300 mil vagas. Em relação a mortes dentro das cadeias, em 2017 foram 133. Os números da violência urbana no país crescem de forma assustadora. Em 2017 foram 50 mil assassinatos. Professora Mônica, são muito graves, na minha avaliação, as violações aos direitos humanos neste caso. Aí eu lhe pergunto, qual é a responsabilidade do Estado? E aí eu gosto sempre de dar exemplos. Aqui, como aconteceu no nosso Estado, que teve decapitações, tivemos um caos e que deu uma paradinha, né? Mas nós não estamos lá no cotidiano para saber se outras coisas acontecem, mas explicitamente aconteceu no Amazonas, no Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, né? Tivemos recentemente o caso de São Paulo, do uso de celulares, né? Então, quer dizer, gente ordenando execuções de dentro do presídio. Bom, essa é uma questão muito delicada, porque a gente encara um sistema falido, que é o sistema penitenciário brasileiro. Na sua avaliação, é falido? Na minha avaliação, sim. Ele é falido porque não há condições de ressocialização nenhuma nos presídios brasileiros, e a gente precisa se conscientizar de que as pessoas, como nós não trabalhamos com a possibilidade da prisão perpétua, né, as pessoas vão sair do presídio em determinado momento. E é uma responsabilidade, sim, da coletividade, saber se essa pessoa vai sair melhor ou pior do que entrou. Do jeito que nós temos hoje, eu arrisco dizer que a totalidade não sairá ressocializada e talvez saia até mais violenta ou pior, vou usar esse qualificativo. Então, manter condições dignas de encarceramento é uma necessidade, inclusive para quem está do lado de fora. Então, as pessoas que dizem, vamos tocar fogo nos presídios, eles têm que ficar assim mesmo, não pensam que essas pessoas vão fazer tudo para sair e, quando cumprirem as suas penas, vão sair também. Ou elas vão sair lícita ou ilicitamente. E nós, que estamos do lado de fora, é que vamos arcar com essa responsabilidade. Então, muito mais interessante seria manter um sistema prisional equilibrado, razoável, que garantisse a integridade física daquelas pessoas, como em muitos países acontece, e que pode permitir uma ressocialização. Eu não digo que em 100% dos casos, mas a gente não tem o costume de ver rebeliões e
situações como a das decapitações aqui no Maranhão, em presídios nos Estados Unidos, no Canadá, ou em países que têm um sistema prisional mais organizado. Então, é importante pensar nisso também. A responsabilidade do Estado é de quem está do lado de fora e também com quem está do lado de dentro, porque é uma obrigação do Estado tentar promover a ressocialização dessa pessoa, né? Tentar resgatar essa pessoa. Então, é importante que ela tenha essa oportunidade. Eu não estou vendo nenhum tipo de responsabilidade de oportunidade, aos detentos que estão encarcerados hoje aqui no Brasil, em condições absolutamente insalubres. Professora Mônica, estamos chegando aqui ao final do nosso programa e eu teria 2 últimas perguntas. Uma seria com relação à questão da corrupção. Você acredita que a corrupção é um problema dentro do sistema carcerário brasileiro, dentro do Estado brasileiro? Mas eu pergunto, essa corrupção ela acaba dificultando essa reorganização do sistema? Sim, ela acaba dificultando a reorganização do sistema internamente, porque nós não podemos fechar os olhos à corrupção que existe na polícia, que existe dentro do sistema prisional, dos agentes com os presos, essas trocas de favores. Então, é preciso também que o Estado volte seus olhos para a corrupção de quem faz o sistema funcionar, né? E também dessa corrupção em larga escala, que faz com que muitas oportunidades sejam perdidas. Por exemplo, você tem uma determinada verba para a educação e aquele gestor não aplica aquela verba como deveria em educação. Ele tira daquela população a possibilidade de se educar e de tentar ser uma pessoa melhor. Então, muitas oportunidades são tiradas daquela pessoa. Esse tipo de corrupção pode levar à criminalidade. Não estou dizendo que é um fator único, mas pode ser um fator significativo. Porque eu não tive outra oportunidade, não conheci outro mundo, sabe? Então, responsabilizar pela corrupção o gestor no mais alto escalão e o agente penitenciário que está lá entregando uma carteira de cigarro ou um celular para um detento, para mim, tem senão a mesma importância ou o mesmo significado, deveriam ser tratados como se corrupção fosse, e não como se fosse um favor. E é muitas vezes o que acaba acontecendo dentro dos presídios, né? Um favorecimento que você não enxerga como corrupção, mas é o servidor público que está sendo corrompido ali. Professora Mônica, a conversa está muito boa e eu prometo é a última. Eu lhe pergunto, de que forma os 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, podem trabalhar para fazer valer os artigos da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Acho que o judiciário também pode dar uma boa contribuição, assim como o legislativo, também o executivo. Mas me parece que essas 3 instâncias não estão bem alinhadas aí nesse debate, né, professor? Assim, há um esforço de cada um, mas eu percebo que não há um conjunto de forças, no caso, uma coletividade, né, para essa execução. Infelizmente não. Aí a gente também tem que pensar que as instituições, elas são formadas por pessoas, né? E as pessoas que chegam às instituições precisam ter uma certa vinculação com a sociedade que os levou até lá. Então, eu penso que deveria haver uma interseção maior entre os poderes da República, porque nós trabalhamos muito essa ideia de que os poderes são harmônicos e independentes, e nós batemos muito em cima da tecla da independência, como se os poderes não pudessem trabalhar em conjunto e cada um fizesse seu papel. Na verdade, o ideal seria que esse papel se voltasse para o bem-estar da coletividade. Por outro lado, eu também penso que essa responsabilidade não pode ser deixada apenas às instituições públicas ou àqueles que estão em posição de poder, vamos dizer assim. Eu acho que a sociedade civil também precisa se organizar melhor, se tornar mais forte e ter uma voz mais uníssona, porque a voz da sociedade brasileira, ela é muito distoante, né? Eu defendo o meu interesse, o meu vizinho defende o dele. Eu sempre falo isso, né, professora? Existe muita questão do individual, né, que se sobrepõe ao coletivo na sociedade brasileira. A gente precisa pensar um pouco mais como sociedade civil organizada e fazer valer a nossa voz. Nós já tivemos momentos em que isso foi bastante significativo. Eu posso citar 2, que é o das diretas já, né, que foi um momento de coesão social bastante intenso, e mais recentemente, quando, às vésperas da Copa no Brasil, a população foi às ruas para que o poder de investigação do Ministério Público não fosse restringido, como se queria fazer.
Então, acho que isso é uma amostra de que sim, a sociedade tem um valor e que essa voz precisa ser ouvida. Agora, ela precisa ser ouvida de forma organizada, né? E a gente precisa criar esse hábito, assim, da coesão social e da voz por todos. Professor, eu queria lhe agradecer. Se fosse por mim, ficaria aqui mais tempo conversando, falando de vários assuntos dentro dessa discussão da Declaração de Direitos Humanos, da questão do direito, né, da pessoa. Mas eu lhe agradeço de coração por estar aqui participando dessa série do nosso programa. Bom, Newton, eu também quero agradecer a oportunidade, né, de falar sobre um assunto que é importante e que precisa ir além dos muros universitários, e eu espero que isso realmente aconteça a partir, não desse momento em específico, mas da disseminação da comunicação e da liberdade de expressão. Então, eu só tenho a agradecer a toda a equipe do Núcleo de Rádio da Universidade e a oportunidade que vocês me deram de falar de um assunto que realmente é muito bom e daria uma boa conversa. Tá, então, você ouvinte, obrigado pela companhia. Conversamos com a especialista em proteção internacional dos direitos humanos, a professora da Universidade Federal do Maranhão, doutora Mônica Souza. A série Direitos Humanos e Democracia é uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade Federal do Maranhão, e na próxima segunda falaremos sobre direitos humanos e questões de gênero no Brasil. Com coordenação de Marcos Belfort, edição de áudio de Anderson Rodrigues e produção de Adriana Menezes. Eu sou Newton César. Até o próximo programa. Uma boa semana e até lá.